Palavra de vitória. Deus tem sempre palavra de vitória para a nossa vida. Todo tempo. O Senhor é aquele que, especialmente no meio da adversidade, Ele tem poder para mudar situações, que Ele usa muito das adversidades para tratar com a nossa vida. Basta que a gente use das ferramentas que Ele ensina para nós, que Ele nos entrega na palavra, como a fé, como a esperança, uma confiança nele. E a gente está vivendo um tempo que coisas muito grandes e ruins têm se levantado, né? A gente está vivendo um tempo que ainda não temos uma referência de algo tão grave que tenha atingido assim de uma forma tão impactante o mundo. E muitas vezes a falta de uma referência deixa às vezes as pessoas ainda mais preocupadas, porque eu nunca vi um tempo desse. Eu lembro que minha avó falava assim: vai chegar o tempo da gente ter dinheiro e não ter o que comprar. Acho que já chegou, né? Você já viu como é que está o quilo da carne, né? A gasolina, hein, João? A gasolina está uma maravilha. Daqui a pouco a gente está só botando um bilhetinho, como o Alisson faz, né? O Alisson faz assim na moto dele. Ele escreve gasolina e bota dentro do tanque, quer que a moto ande, né? Tá assim o tempo, né? E sem falar nesses outros agravantes, né, gente? Agora falando assim realmente muito sério. É coisa grande, é coisa difícil. É uma situação onde a gente percebe que tem gente até perdido, sem saber o que fazer. E aí a palavra nos leva para que nesse momento a gente entenda que existe um poder que é maior do que tudo isso. Nós estamos diante de um poder que é o maior poder do universo. Ele é assim, não tem como mensurar a dimensão desse poder. Sabe que poder é esse? O amor de Deus. Não tem nada mais poderoso no universo do que o amor de Deus e o amor que Ele tem por nós. Nada, nada. E desde que a igreja, falando de igreja agora, surgiu, é interessante como a igreja surge. Na meu humilde entendimento, eu já vejo que é Deus já para ensinar desde cedo. O caminho de vocês vai ser pesado, porque não há outra forma de vocês serem tratados. Então, tipo assim, não vai ter muita moleza não. Quando a igreja surge, ela surge debaixo de perseguição, mais ou menos assim, cheio de restrição. Saber que ia para um culto, não podia dizer que ia para um culto. Não era um local, tinha que ser ou caverna, ou na casa de um irmão. As pessoas que se diziam cristãs poderiam ser presas. Olha só. Muita pressão, muita dificuldade. E os primeiros cristãos passavam por muitas lutas. E sabe o que fazia com que eles resistissem? Pastor, é interessante isso quando você vai olhar para o contexto da história. O cristianismo, se fosse olhar de um modo natural, ele não era para ter sobrevivido. Não era para ter resistido, porque simplesmente o maior império da história na época estava contra os cristãos. Que era o Império Romano, que vinha para assolar. Esporte favorito nos finais de semana em Roma era ir para o Coliseu para ver cristãos sendo devorados por leão, ser queimado. Tudo era isso. Era uma coisa terrível. Só que, incrivelmente, essas pessoas resistiram. Incrivelmente, essa mensagem, ela não morreu, ela não acabou. Porque aqueles nossos irmãos, eles entendiam que eles estavam diante do maior poder do universo
e que nada no mundo teria capacidade de apagar isso. E essa postura deles é que fazia com que outros olhassem e começassem a pensar: como é que um povo que sofre tanto, como é que um povo que é tão perseguido consegue estar bem? Sim, tem um filme chamado Quo Vadis, ele tem várias versões. Se eu não me engano, é a de 1956, que é a que eu gosto mais. Que Quo Vadis, expressão do latim que quer dizer aonde vais. Ele narra o que acontece com os cristãos depois que Cristo vai ao céu, período da perseguição. E tem uma cena muito impactante dessa de cristãos sendo devorados por leões, que quando eles são colocados no meio lá da arena, primeiro tem a distribuição de pão para animar o povo, depois entram os cristãos e eles ainda dão a chance para negar a Cristo, só que eles não negam, e eles soltam os leões. E o filme mostra nessa cena gente, homens, senhores já, mulheres com criança de colo. E sabe o que eles estavam fazendo? Começam a louvar o Senhor. Eles estão louvando a Deus ali, enquanto os leões começam a atacar um por um. Eles ficam louvando. Aquilo gera um impacto na cabeça de quem está vendo aquilo. Que povo doido é esse? O que faz que uma pessoa ela chegue sabe, a não temer a morte? O que é isso? Porque aqueles irmãos, eles viviam com toda a intensidade o amor de Deus em Cristo Jesus na vida deles. E esse impacto foi tocando nos corações das pessoas. O primeiro mártir da igreja, Estevão, ele era diácono, João. Você está na moral, viu? Diácono. Ele começou a pregar, a falar de Jesus. Ele juntou uma galera lá do pessoal dos fariseus, dos romanos, e começaram a dizer: rapaz, você cale sua boca que vai ser ruim para você. Aí, Celso, aí é que ele falava mais de Jesus, falava do amor de Deus. Aí tome pedrada, tanta da pedrada. Aí ele disse assim antes de morrer: eita, eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus ao lado do trono, olhando para mim. Pai, perdoe eles porque eles não sabem o que estão fazendo, não. Aí foi onde o pessoal se enfureceu mais ainda e tacou pedra no Estevão. Aí o texto diz, está em Atos dos Apóstolos essa história. Diz que Estevão tomba. Eu gosto da expressão que Lucas usa. Ele diz, que é o apóstolo Lucas que escreveu Atos. Ele diz que Estevão adormeceu. E quando ele adormeceu, caiu aos pés de um homem chamado Saulo. Conhece? Já ouviu falar? Saulo, que estava ali como perseguidor dos cristãos. E aquela cena o impactou. Tem gente que fez livros sobre isso. Falam que Paulo começou a ser tocado pelo Espírito Santo a partir daquele momento, porque ele procurou um entendimento lógico e não encontrou. Mas por que uma pessoa chegou a morrer? Espera aí, tem alguma coisa que não está encaixando. E justamente esse Saulo, que depois veio a ser impactado numa das suas missões de perseguição, quem apareceu para ele na estrada de Damasco? Jesus. Eu não sei se ele derrubou do cavalo, que ele tem... Não, mas não caiu, eu sei que caiu. E o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue, rapaz? Senhor, saiba que para mim você é um vaso escolhido. Eu escolhi você. Vai ser você que vai explicar melhor para esse povo qual é a minha proposta. Vai ser você. Saulo se torna Paulo. E sabe o que quer dizer Paulo? Pequeno. Porque assim, né, Deus, quem tem que crescer na nossa vida é o Senhor. Aí vira Paulo. E Paulo, ele fica com a responsabilidade, a grande missão de trazer toda a estrutura
daquilo que hoje a gente conhece como igreja e como um cristão deve agir. Você quer saber o que é igreja? Você quer saber como um cristão se comporta? Lê as cartas de Paulo. Está tudo ali. E ele fala a respeito de tudo, especialmente nos momentos difíceis. A forma como a gente tem que lidar com isso. E nessa tarde, o apóstolo Paulo, ele vai falar com a gente a respeito desse poder tremendo, que por mais tentem arrancar ele da nossa vida, não conseguem, porque o amor de Deus é maior do que tudo isso. E o amor de Deus está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está na sua vida. Amém? Abra então sua Bíblia, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Que Deus abençoe você que me acompanha na sua casa. Que o Espírito de Deus seja derramado na sua vida, na sua família, viu? Romanos 8, 35. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui tiramos o que para a nossa vida? Primeiro entendimento é esse. Você viu que ele deu uma lista de um monte de coisa ruim? Pense: perseguição, fome, tudo. Ouça isso. É questão de maturidade para todos nós. O fato de termos o amor de Deus sobre a nossa vida não vai isentar a gente de passar por dificuldade, não. Tem gente que vem para o Senhor, que busca Deus, achando que Deus vai estar sempre ali, vai ser tudo como Ele quer e ele não vai ter mais problema nessa vida. Isso não é cristianismo. Cristianismo implica em renúncia, em luta, em sacrifício. Aliás, um dos maiores símbolos do cristianismo é a cruz. E a cruz representa o quê? A dor, o sofrimento. Mas não algo para nos destruir, mas pelo contrário, para tratar conosco, para mudar a nossa fé. Algumas pessoas, elas por não entenderem isso, elas acham que porque eu vou para Jesus, então não vou ter mais problema. É igual essa tolice que a gente está vendo por aí, de gente dizer que, por exemplo, o crente não pega o negócio. Tem gente aí que está mandando o povo, escute, e sem ficar sem máscara. Não, que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas Deus não tem nada a ver com a nossa irresponsabilidade, nem a nossa imaturidade. Maturidade que eu preciso entender que é o seguinte: quando a chuva vem, ela vem para o justo, ela vem para o pecador, ela vem para o bom, ela vem para o mal, ela vem para todos. Todas essas coisas, elas vêm sobre a nossa vida. Muitas pessoas deixam o caminho de Deus, sabe por quê? Porque elas querem viver a facilidade tão somente. Elas não querem ter problema. Se você está aqui e você não quer ter problema na sua vida, eu sinto muito em te dizer, mas digo, você está no lugar errado. Você está seguindo o caminho errado. Porque quando perguntaram para Jesus: mestre, como é que eu faço para ir? Eu quero caminhar com o Senhor. Ele disse: venha.
As raposas têm escovis, as árvores do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nenhum de reclinar a cabeça. Você quer vir mais eu? Ainda bem que aqui na Coroa do Meio tem um povo crente, abençoado, que sabe disso. Primeiro ponto aqui. E essas adversidades, escute, elas não são para nos destruir. Nada do que vivemos, nada do que passamos é o aleatório. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente vai sofrer pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Mas se estamos em Cristo e sofremos e pagamos o preço por isso, é uma das formas que Deus usa para tratar com a gente. Para andarmos sempre como a gente tem que andar. Sabe como é que a gente sempre tem que andar? Sabe como é? Na dependência de Deus. Sempre dependente do Senhor. Nunca soltar da mão dele, como eu costumo dizer. Que é na dependência de Deus. Por que Paulo diz? Olha o que Paulo diz, sabe, Bruno? Hoje eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você entende isso? Porque eu sei que os sofrimentos que nós estamos vivendo agora, eles nem se comparam com a glória de Deus que está sendo revelada na nossa vida. Sabe, gente? É isso. Tem um irmão que está mais ou menos perto de você, não tem? Fala aí com ele assim: irmão, Jesus está na sua vida. O amor de Deus está na sua vida. E onde o amor de Deus está, tem força, tem renovo, tem vitória para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que vem outro ponto. Para viver isso, eu preciso estar certo. Aqui no versículo 37, aliás, é 38. Pois eu estou convencido. Você crê? Não seja tão rápido para responder, porque crer não é só falar. Paulo tinha convicção. Sabe uma coisa que eu tenho certeza? Não tem nada nesse mundo que nos separe do amor de Deus. Estou convicto disso. Essa é a maior certeza que eu tenho. Ele falava isso. E somente a convicção da nossa fé é que vai fazer a diferença. Muitos dizem que creem, mas na hora da adversidade, o que é que acontece? Cadê a fé? A fé, na verdade, nunca esteve ali. Porque tem muitas pessoas que têm a sua fé condicionada. Condicionada aqui, a circunstância. Se está maravilha, eu creio. Se está tudo dando certo para a minha vida, Deus é fiel. Se está tudo certo para a minha vida, Deus é maravilhoso. Mas se eu caio doente, se eu passo por uma dor, não, aí cadê? Não. Eu tenho convicção. Sabe uma coisa que eu tenho convicção? Por grande e maior que seja esse problema que cada um de nós está vivendo aqui, isso nunca vai ser maior do que Deus. Isso nunca vai ser maior do que o amor do Senhor. E é essa convicção que vai nos dar a força que a gente precisa para aguentar. Atenção, você que está em casa, tenha certeza de uma coisa. Estamos falando aqui do amor de Deus. O amor de Deus é maior do que tudo isso. O amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por você é grande demais. É poderoso. E não tem nada que possa quebrar esse amor. Que Ele está onde? Ele está em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a manifestação do poder de Deus. Jesus Cristo é a declaração de amor de Deus para a nossa vida. Então nessa hora é nele que a gente tem que se firmar. É nele que a gente tem que seguir os passos. É nele que a gente tem que confiar. Eu estou aqui porque eu creio em Jesus Cristo. Eu acho que você também não é diferente. Estamos aqui porque cremos em Jesus. Estamos olhando para Jesus. E esse amor grande que Ele tem por nós é que faz a diferença. Deus ama você. E essa declaração ela vem assinada embaixo de Jesus Cristo, que deu sua vida, que ressuscitou, que está conosco aqui agora. Então não duvide disso não. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Nem anjo, nem principado, nem demônio, nem coisa do presente, nem do futuro, o que tiver por vir pela frente. Nada disso é maior do que o amor de Deus.
Sabe? Dizem muitas teorias aí que uma das maiores necessidades do ser humano é de se sentir amado. Ei, então lembra disso? Jesus ama você demais. O amor de Deus é maior do que tudo isso. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é poderoso. E o amor de Deus seja na nossa vida, porque é isso que vai fazer a diferença. Jesus nos reuniu aqui nessa tarde para dizer: ó, eu amo vocês. O amor é maior do que tudo isso. E nesse amor, nessa fé, nessa certeza que a gente vai permanecer. E vamos confiar nesse amor. Um amor que não nos priva nem nos isenta das lutas, mas é um amor que cuida de nós. Um amor que trata conosco no meio dessas lutas. Quem ama, cuida. Amém, irmão? Tem aqui pai e mãe que cuida dos seus filhos? Quando o filho está meio fora do prumo, como é que a gente faz? Passa a mão na cabeça. Ô, filho. É, né? Não. Tem às vezes uma disciplina. Vamos chamar de disciplina? Amém? Amém, irmão? Ah, mas está doendo. É a pedagogia de Deus. É a forma de Deus nos ensinar. A dor também nos ensina o que é o amor. Os sofrimentos vão nos ensinar muita coisa, para que a gente viva esse amor e valorize esse amor a cada dia. Amado, se não fosse a certeza desse amor, eu nem estava aqui. É porque eu creio nesse amor que eu estou aqui. Porque eu creio nesse amor que um dia eu atendi esse chamado do Senhor. E eu sei que você não está aqui também à toa. Você não veio aqui me ver. Você não veio aqui ver o louvor, não. Eu acredito que você está aqui porque você veio buscar Jesus Cristo. Porque você crê nesse amor. E de fato, é esse amor que vai sustentar a nossa vida. É esse amor que a igreja primitiva vivia, que impactou o mundo. Por conta desse amor a gente está aqui. Daqueles irmãos que não desistiram, daqueles irmãos que permaneceram, daqueles irmãos que confiaram nesse amor. E de fato tem nada mais forte do que isso, não. Amém? Então pode tratar-se de se alegrar, porque Jesus te ama demais. E Ele não quer se separar jamais de você. Ele está na sua vida. Amém? Quem crê nisso? Você fica em pé um pouquinho, por favor. Se quiser aplaudir Jesus, pode. É para Ele, né? Glória a Deus. Vamos orar?